Fala galera, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje você vai aprender os verbos irregulares, como usar, por que usar, de que forma usá-los, alright? Mas primeiro de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, para não perder nenhuma das aulas, sabendo que as nossas aulas são sequenciais, ou seja, é muito importante que você assista todas elas, alright? Então vamos entender esses verbos irregulares. Primeiro de tudo, só para esclarecer, nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, normalmente, quando você vai mandar esses verbos regulares para o passado, você vai adicionar o ed. Normalmente, você adicionará o ed, ok? Os verbos irregulares, que é o tema da aula de hoje, esses verbos, normalmente, ele vai sofrer uma alteração, ou seja, o presente para o passado, o verbo vai ter uma alteração de escrita e também de pronúncia. Por que normalmente? Porque você vai ver alguns verbos que são raros que não vai mudar, ou seja, a mesma forma que você escreve no presente, você vai escrever no passado. E a pronúncia também não sofrerá nenhuma alteração, alright? Então vamos entender como funciona. Lembrando, galera, que tem uma aula só dos verbos regulares. Então, se você perdeu essa aula, depois da aula de hoje, volta lá e assista porque é muito importante, ok? Então vamos lá, vamos entender esses verbos. Primeiro de tudo, vamos focar em 3 colunas. A primeira coluna, que é o infinitivo, nós vamos focar e vamos focar no passado simples também e na tradução, alright? Um dos focos da aula de hoje é a pronúncia, para que você possa pronunciar corretamente esses verbos, alright? Então vamos focar na pronúncia, vamos entender o que significa em português e aí vamos fazer uma comparação do presente com o passado, alright? Então vamos para a aula. Vamos lá. O primeiro verbo que nós temos aqui, vamos lá, awake, awake, que significa despertar, acordar. O passado de awake é awoke, awoke. Então vamos lá. Awake, awoke, ok? Então, notou que tem uma diferença bem grande da escrita e como faz a pronúncia também? Então, o presente é awake e o passado awoke. Tendo em vista que os verbos que são regulares, você iria adicionar apenas, normalmente você adicionaria o ed, alright? E aqui é completamente diferente, mudou a forma de escrever e a forma da pronúncia também, consequentemente houve alteração. Então é isso que nós temos que prestar muita atenção, alright? Vamos para o próximo verbo. Be. Be significa ser ou estar. Passado é was ou were. Was, were, ok? Ou é was ou ele vai ser were, alright? Então vamos para mais um exemplo. Próximo verbo, break, break. Olha só, olha a pronúncia, break. Significa quebrar. Passado, broke, broke, break, broke. I break, eu quebro. I broke, eu quebrei, ok? Próximo verbo, bring, bring, que significa trazer, alright? Passado, brought, brought, bring, brought. I bring my laptop, eu trago meu laptop. I brought my laptop, eu trouxe o meu laptop, ok? Próximo verbo que nós temos aqui, build, build, significa construir, fabricar, alright? Passado, build, 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 ok? Então, a pronúncia é bem similar, alright? A diferença é mínima, mas tem que tomar o cuidado. A pronúncia no presente, build. A pronúncia no passado, built, ok? Build, built, alright?
Mais um exemplo aqui. Nós temos o verbo buy. Buy, que significa comprar. I buy, ok? Passado, I bought. Vamos lá. Bought. Buy, bought. I bought a car. I bought a car. Eu comprei um carro. I buy a car. Eu compro um carro, ok? Buy, bought. Próximo verbo que nós temos aqui. Come. Come significa vir, chegar, ok? Passado, came. Came. Come, came. Próximo verbo. Cost. Cost significa custar, alright? Passado, cost. Cost. Ou seja, presente e passado se escreve igual e a pronúncia também é igual. Cost, cost, ok? Lembrando que, como eu comentei, alguns verbos será escrito da mesma forma, tanto no presente quanto no passado. E a pronúncia também é a mesma, right? Não terá alteração na pronúncia também, ok? E esse é um dos verbos. Temos mais um aqui, cut. Cut, que é presente, e temos cut, que é passado, ou seja, não houve alteração tanto na escrita quanto na pronúncia. Significa cortar. Professor, nossa, esse cut aí eu sei escrever, eu sei falar, o cut aí que a gente fala nas empresas e tal. Não, tá errado, ok? Não é assim, não tem nada de cut, é cut, alright? I cut, you cut, não tem nada de cut, alright? Então, cut. Próximo verbo que nós temos aqui é o do. Do. O que significa? Fazer, alright? Funcionar, ok? Então, do, passado é did. Did. Do, did. I do. Eu faço. I did. Eu fiz, ok? Presente, passado. Próximo verbo que nós temos aqui é o drink. Drink. Significa beber, tomar, ok? Passado, drank. Drank. Drink, drank. I drink water. Eu tomo água. I drank water. Eu bebi água. Ou seja, eu tomo água, eu tomei água, eu bebi água, right? Drink, drank. Próximo verbo que nós temos aqui é o drive. Drive. O que é drive? Dirigir, guiar, alright? O passado é drove. Drove. Talvez aqui você poderia estar pensando assim, caraca, professor Vanderlei, quase que se fosse para eu colocar, eu iria colocar drived, eu ia colocar tudo ED no final. Poderia? Será que o americano, será que o nativo da língua inglesa iria entender isso? Não iria entender, ok? Não, porque não existe drived, não existe drinked, ok? Tem que cuidar muito com isso, alright? Então é muito importante essa lista de verbos, é muito importante você fazer as anotações desses verbos, alright? Mais um exemplo, eat. Eat significa comer, alright? Então, comer, passado de comer é ate. Ate. I eat pizza. Eu como pizza. I eat pizza. Agora vamos colocar no passado. I ate pizza yesterday. I ate pizza last night, ok? Eu comi pizza. Eu como, eu comi, alright? Mais um exemplo aqui, mais um verbo. Get. Get. Significa receber, conseguir, pegar, alright? Passado de get é o got. Got, ok? Get, got. Galera, o get, ele significa muitas coisas, então não se preocupem que vai ter uma aula só sobre o verbo to get, ok? Uma aula lá na frente, no momento certo, porém, muitíssimo importante, alright? Ok, mais um verbo que nós temos aqui, give.
give, que significa dar, entregar, ok? Dar alguma coisa, entregar, alright? Passado é o gave, gave. I give you a hand. Eu te dou uma mão. I give you a hand. I gave you a hand. Eu te dei uma mão. Então, olha só. Eu te dou uma mão, eu te dei uma mão. Te ajudei, alright? Mais um verbo que nós temos aqui, o último da nossa lista, é o go. Go. Cuidado que não é go. Não é go, é go. Alright? Go. Que significa ir, partir, ok? Então, ir, go. Go home. Alright? Go home. Vá para casa, alright? Passado é o went. Went. Go, went. Alright? Maravilha. Então, agora, galera, a gente vai para alguns exemplos na prática, como colocar alguns verbos irregulares na frase, ok? Para ficar bem fácil para você entender e também para que você olhe e entenda quão importante é memorizar, estudar e entender esses verbos, que são muito importantes para falar inglês. Vamos lá, vamos para a primeira frase nossa. Let's go! We made this gift for you. We made this gift for you. O que é que nós falamos aqui? Nós fizemos este presente para você. Olha só, made é o passado do make. Fabricar. Nós fizemos, nós fabricamos este presente para você, ok? Make, made, alright? Maravilha. Mais um exemplo aqui. He ate many pieces of cake. He ate many pieces of cake. O que nós falamos aqui? Ele comeu muitas fatias de bolo, muitos pedaços de bolo. Aí você vai olhar aqui e vai falar assim, professor Vanderlei, mas ali está pieces of cake. Mas pieces não é pedaços? Olha, o que eu vou dizer para ti é o seguinte, quando você está... Eu venho falando isso já desde o início, sempre interprete da melhor maneira possível. Essa é a dica que eu vou dar, ok? Então, se você quer interpretar como pedaço de bolo, fatia de bolo, a opção é sua. Sempre interprete da melhor maneira para quem está ouvindo entenda na melhor maneira possível, alright? Tem N formas de interpretar. Não existe uma regra, o certo e o errado. A única coisa que não pode fazer é distorcer a informação, ok? Legal, né? Maravilha. Então vamos para mais um exemplo aqui. Let's go. She broke her cell phone yesterday. Again, she broke her cell phone yesterday. Ela quebrou o telefone dela ontem. Ela quebrou o celular dela ontem, ok? Então, olha só. Nós usamos aqui o verbo broke, ou seja, o passado do break. I break, I broke. Alright? Maravilha. Mais um exemplo. I went to Brazil by plane last month. I went to Brazil by plane last month. O que nós falamos aqui? Eu fui para o Brasil de avião no mês passado. Olha só. Went é o verbo, é o passado do ir, é o passado do go. I go to Brazil. I go to Brazil. I went to Brazil. I go to Brazil, eu vou para o Brasil. I went to Brazil, eu fui para o Brasil, passado, ok? Mais um exemplo aqui. I forgot my laptop at home. I forgot my laptop at home. Eu esqueci o meu computador em casa, o meu laptop, ou o meu notebook, como a gente fala no Brasil, alright? Então, olha só. Quando eu falo I forgot, é o passado do forget. Forget, esquecer. Forgot é o passado, ou seja, I forget my laptop. Eu esqueço o meu laptop. I forgot my laptop. Eu esqueci o meu laptop. Passado. Uma ação que aconteceu lá no passado, alright? Vamos para mais um exemplo. Vamos deixar bem claro para você, para que não haja dúvida, ok? Então vamos lá. Let's go. She became a doctor last year. She became a doctor last year. O que nós falamos aqui?
ela tornou-se uma médica no ano passado, ok? Então vamos lá. Nós usamos aqui o became. Became é o passado do become, que é tornar-se, vir a ser, ok? Então, por exemplo, imagina só que você estudou por 4 anos numa faculdade e o ano passado você teve a formatura e finalmente se tornou um médico, um advogado, um dentista, um profissional, ok? Então se tornou ali um dentista, alright? Então você vai falar assim para mim: I became a dentist last year. Cara, eu me formei, eu me tornei um dentista. Então olha só, esse tornar-se, vir a ser, ok? Depois de um período, por exemplo, de estudo, a pessoa, o cidadão, a cidadã vai se tornar um profissional. Basicamente é isso, ok? Maravilha, alright? Então vamos fazer ali um review bem rápido, galera. Olha só, vocês viram aqui os verbos irregulares. É muito importante esses verbos. Você deve estar pensando agora, professor Vanderlei, poxa, os verbos regulares são bem mais fáceis, é só adicionar o ed em 99% deles, certo? Certo, é isso mesmo. Mas os verbos irregulares é muito difícil e eu acho que eu não vou conseguir aprender. Porque o verbo no presente é diferente do verbo no passado e a pronúncia também. Eu acho que eu não vou aprender. Talvez você deve estar pensando dessa maneira. Mas olha só, eu vou te acalmar. Eu já estive do outro lado, eu já fui um aluno de inglês, ok? E até hoje ainda eu continuo aprendendo, porque nós vamos sempre aprender. Mas uma coisa só, eu estive do outro lado e eu pensava dessa forma também. É difícil, será que eu vou aprender? Quando eu vou aprender? Meu Deus do céu, eu estou fazendo o curso e não estou conseguindo aprender e blá blá blá. Mas olha só, é muito fácil, e lá vai o segredo. Estude diariamente, assista todas as nossas aulas. Assista as aulas sequenciais que você vai aprender, eu tenho certeza disso, ok? Se você tem um objetivo, coloca foco, coloca uma meta que você aprenderá. E um detalhe, o inglês abre portas, abre fronteiras e traz muitas oportunidades. Eu tenho certeza que você terá muitas oportunidades também, alright? Então esses verbos serão muito fáceis para você aprender, ok? Então é o seguinte, se a aula de hoje te ajudou a dar um up no seu inglês, se ficou claro sobre esses verbos irregulares, não se esqueça de deixar um comentário aí. Também comenta aqui a tua dificuldade. O que você sente mais de dificuldade para aprender inglês, para falar inglês, que eu vou responder todos os comentários e eu vou te ajudar a destravar o seu inglês de uma vez por todas, ok? Muito obrigado, te vejo na próxima aula. Take care!